Já existe o consignado para o aposentado, né? Exato. Agora, qual é a novidade, Maria? Então, ontem, né, foi uma surpresa, né, porque o presidente o Luiz Inácio Lula da Silva, ele assinou ontem uma medida provisória que criou uma linha de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada do setor privado. Então, quem que vai ser beneficiado? Empregados rurais, tá? Domésticos, que isso é uma grande novidade, e empregados de MEI, não MEI, o empregado do MEI, porque o MEI ele pode contratar até um funcionário, apenas um funcionário, desde que esse funcionário ganhe até um salário mínimo ou o piso da categoria. Então, por exemplo, um MEI pode ter um funcionário. Então, Não se sabia. você for funcionário de MEI, você pode também tirar esse crédito, que eles batizaram, João, de crédito do trabalhador. Faz parte daquele pacote para É. resgatar a popularidade do governo, né? Exato. Então, quem tem carteira assinada pode contratar isso daí até 10% do saldo do fundo de garantia. Então, não achem que não vai ter uma garantia, né? Porque o consignado do aposentado, ele vai direto no valor da aposentadoria. Esse consignado do trabalhador, ele vai direto do fundo de garantia. Tá? Então, você pode pegar, você vai lá olhar o seu saldo do fundo de garantia, você pode fazer um empréstimo e dar como garantia esse FGTS até 10% daquele valor. E também pode usar 100% do valor da multa rescisória que a pessoa vir a ter. Então, por exemplo, você tem lá R$100 mil de fundo de garantia. Tá? Você exemplo, 100 mil. Um exemplo, você pode usar 10%, R$10 mil para fazer esse consignado, ou a multa rescisória é de 40%. Você pode pegar R$40 mil nesse crédito do trabalhador, tá? O que espantou aqui é a taxa de juros, né? Porque o governo falou que ia baixar em 40% também o valor dos juros. Só que eu achei muito salgada, 2,89% ao mês. Então, gente... Sabendo que é consignado, tá pesado mesmo. Primeiro, sabendo que é consignado. Segundo, sabendo que é o seu dinheiro que está sendo dado como garantia. Porque o fundo de garantia, ele é do trabalhador, né? A gente já conversou sobre isso, acho que semana passada até, falando que você não tem a opção de pegar o seu FGTS e aplicar... Né? A única coisa que você pode fazer, por exemplo, usar para comprar casa própria ou saque em casos de doença, calamidade pública e tudo mais. Ou a opção do saque aniversário, exatamente. Né? Nesse caso aqui, quer dizer, o seu dinheiro que está lá, ele está rendendo super pouco, né? Porque o FGTS rende quase nada. Você vai dar ele como garantia, recebendo uma atualização muito abaixo da inflação e vai pagar quase 3% ao mês por esse empréstimo. Então, eu fiquei com uma dúvida. Eu pego R$10 mil. Sim. Pego 10 mil. Aí eu fiz um exemplo, 60 parcelas de R$140. Esses 140 vão sair de onde todo mês? Do seu salário. Do seu salário. Ele vai ser descontado em folha, não é que vai sacar do fundo. Então, isso é uma boa pergunta. Você vai dar como garantia o dinheiro do fundo. Você não vai sacar o seu fundo de garantia. Eu estava achando que o governo ia resgatar diretamente do fundo. Se você não pagar, vamos supor, você foi demitido, tá? A pessoa está lá trabalhando na empresa, passou um ano, foi demitida. Se ela utilizou a multa do fundo de garantia para dar como garantia nesse empréstimo, ela vai ficar sem a multa dos 40%. Se ela usou apenas 10% do FGTS, quando ela for demitida e for sacar o FGTS, o governo já vai abocanhar esse... Que coisa confusa, hein? Então, por isso que eu tô Nossa falando. Senhora. Tem que tomar muito cuidado, porque assim, tá todo mundo batendo palma, já é crédito do trabalhador, agora a gente também vai ter direito a primeiro que não é um juro barato, né? Nós estamos falando de 2,89% ao mês. Isso significa que é quase 3% ao mês. Aí você coloca isso, juros sobre juros, no final do ano, quanto que dá? Um absurdo. Depois podia até perguntar para um economista, ele fazia as contas aí, simulações para a pessoa ter a certeza absoluta. E para piorar, a pessoa não está usando o fundo de garantia, ela não está sacando o fundo para usar como ela quiser. Não, o fundo vai continuar lá depositado. O que vai acontecer é que esse fundo vai ser dado em garantia para você pagar. Se você não pagar um empréstimo... Se você for demitido, por exemplo... Se a pessoa é demitida, ela fez em 20 vezes, sei lá, e foi demitida... Pagou 10. E aí? Aí o governo vai descontar os outros 10, a outra metade que falta.
já tira do fundo. Exatamente. Tá. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Não, Porque parece ser uma coisa boa, mas se você colocar na ponta do lápis e fizer conta, não é um bom negócio, não. Porque o seu fundo vai estar depositado, ele vai estar rendendo pouquíssimo, quase nada, e você vai estar pagando uns juros altos. E quando você for se você for demitido antes de terminar de quitar esse empréstimo, automaticamente o governo já abocanha o que falta. Olha,